Deixa eu trazer aqui a realidade econômica da Argentina. O presidente Javier Milei comemorou na terça-feira seu primeiro ano à frente da Casa Rosada. Depois de desacelerar a inflação e avançar em direção ao equilíbrio fiscal nos últimos 12 meses, Milei anunciou uma reforma tributária para reduzir 90% dos impostos nacionais. De hecho, mi equipo está terminando en estos días una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y le devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido. Así, el año próximo veremos una verdadera competencia fiscal entre las provincias argentinas para ver quién atrae más inversiones. Estávamos aqui discutindo, enquanto ouvíamos Javier Milei. Vai conseguir reduzir em 90%, meta ambiciosa, e reduzir em 90% impostos nacionais, Piotr, na Argentina? A meta do Milei, claro que é ambiciosa, mas ele fala de o porquê que ele quer fazer isso. Ele tira imposto federal e os estados, no caso lá na Argentina, eles chamam de províncias, mas é federalismo típico, né? Ou seja, eu tiro o peso da máquina federal que tanto importunou a vida do argentino e devolvo aos estados a sua autonomia com as suas características. A Argentina é um país razoavelmente grande, não do tamanho do Brasil, mas que tem muitas diferenças entre o norte e o sul. E, claro, os estados, os governadores, né, é que conhecem exatamente essa realidade. O que você tinha era uma concentração de poder em Buenos Aires, nos governos peronistas e kirchneristas. Os kirchneristas são uma versão piorada do pior do peronismo, mas, enfim, é o que tínhamos na Argentina. E ele agora está trazendo essa ideia. Quando ele diz que vai reduzir, pode não chegar nos 90%, mas o detalhe na Argentina, quando a gente compara a realidade argentina com o Brasil, é claro que os números brasileiros ainda são muito melhores. A Argentina ainda calcula inflação por mês, a gente está falando de uma inflação de um dígito no ano, eles conseguiram ter uma inflação de um dígito no mês agora, o que para a Argentina nesse momento é um passo gigantesco. Só que o caminho da Argentina é da prosperidade e o caminho brasileiro é da queda. É do retrocesso econômico e institucional. Então, este é o momento porque você comemora a realidade argentina e você se preocupa com a realidade brasileira, em que pese o fato de, comparativamente, estamos muito melhores, mas não por causa deste governo, porque tivemos, sejamos justos, 6 anos e meio de governos comprometidos com questões fiscais e crescimento sustentável da economia, no governo Temer e no governo Bolsonaro. Caute, Javier Milei completa aí um ano à frente do comando da Argentina. Ontem comentamos ali algumas medidas que foram realizadas para reduzir a inflação na Argentina, que ainda, claro, é alta, mas pegou um país, diga-se de passagem, em frangalhos, e agora bastante ousado aí, querendo reduzir 90% impostos nacionais. A nossa reforma tributária foi aprovada aqui até agora. Nada. Pois é. Não, vamos lá. É uma estratégia política e econômica muito interessante. A Constituição argentina, a primeira Constituição argentina, aquela de Alberdi, que é um presidente que inspira Javier Milei, previa um federalismo importante. E foi a Constituição que levou a Argentina a ser um dos países mais ricos do mundo. Tudo isso mudou com a chegada de Perón, que centralizou os poderes em Buenos Aires. A Argentina chegou até a ter uma guerra civil em 1800 entre as províncias do interior e Buenos Aires, capital, por causa dessa litigiosidade, né, entre a cidade de Buenos Aires e as províncias. Mas Javier Milei quer voltar à Constituição que provocou, que gerou a riqueza da Argentina, que ainda hoje a gente é evidente nos prédios maravilhosos de Buenos Aires, e quer acabar com essa herança maldita do peronismo que provocou o pior desastre, um dos piores desastres econômicos da história do mundo. Mas outro ponto interessante, Javier Milei, quando foi eleito, tinha todos os governadores contra ele. Ele conseguiu articular com os governadores um novo pacto federativo e prometeu para eles mais recursos. Ele está entregando isso, ou seja, tirando o poder do Estado Central e dando para eles poder de arrecadação fiscal, ou seja, é mais dinheiro para vocês. Se virem, mas vai ter competição entre vocês. E aí vamos ver quem são os governadores mais eficientes, como ele disse, para atrair investimentos, para gerar emprego, renda e bem-estar, e aqueles menos eficientes, aqueles com governos piores. E eu tenho certeza que na ideia dele é mostrar como os governos kirchneristas das províncias, como por exemplo Salta, Jujuy, se não me engano, esses são kirchneristas raiz, serão os piores governos das provinciais, né, estaduais, e isso provocará também uma nova repulsa para a esquerda argentina e uma vitória política nas futuras eleições. Ou seja, uma manobra econômica, mas também política que poderia mudar a história da Argentina.